Oi, eu sou a Gabriela, sou do grupo PET Química do Instituto de Química de São Carlos e hoje, juntamente com o Gustavo, também membro do PET, a gente vai apresentar o 7º episódio do Fala PET, com o tema Beleza Limpa. Para falarmos desse assunto, a gente tem aqui hoje a Dayana Moscardi dos Santos, que é bióloga, doutora em Oceanografia Química pelo Instituto Oceanográfico da USP, pós-doutora pelo IQE da Unesp e pelo CISIRO da Austrália e pelo IQISC da USP. Ela é especialista em ecotoxicologia, análise e monitoramento de contaminantes de preocupação emergente em sistemas aquáticos e terrestres. Temos também a Marcela Rodrigues, que é jornalista, educadora especializada em sustentabilidade, bem-estar e consumo responsável. Ela é atualmente uma das vozes mais ativas e incentiva a beleza limpa no Brasil e é especialista no tema de beleza sustentável. Em 2014, ela fundou o blog A Naturalíssima, que é hoje uma plataforma de conteúdo e educação para conectar bem-estar e sustentabilidade, além de ainda manter o foco na beleza limpa. Ela é também cofundadora da limp.com.vc, não sei se é assim que fala, eu acho que é, e que é a primeira plataforma do Brasil para tradução científica e pesquisa de substâncias nos cosméticos. Gostaria de agradecer a presença de vocês duas e o convite para participar do nosso projeto. E fala que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Aí, se vocês quiserem se apresentar, complementar alguma coisa. Agradecida pelo convite. É sempre muito rico, né, quando a gente traz essa discussão com alguém do lado mais acadêmico, da pesquisa científica, com alguém que está mais do lado do ativismo, desse lado do consumo consciente, né, que não enxerga a beleza limpa só ali no campo dos ingredientes da saúde, mas pensa de uma forma sistêmica, porque os impactos da beleza não estão só nas águas, na saúde humana, mas está também nesse comportamento dependente de consumo, e algo que eu sempre senti muita falta, ter essa discussão a ponto de trocar o que a gente está pensando, discordar, porque eu tenho visto o movimento, às vezes, se diluir muito, às vezes tem muitas distorções, eu sempre espero muito por essas discussões com alguém que é do lado de lá, então, muito grata. Bom, eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui discutindo junto com a Marcela, que eu acompanho e que é uma super especialista na área de beleza limpa, né? Então, acho que essa discussão é bastante importante e pertinente, né? Porque a gente sabe que o mercado de cosméticos aí, aqui no Brasil é super em alta, né? E eu acho que trazer esse tipo de informação, né, essa informação do todo, né, como a Marcela falou, mas também olhando para a parte dos efeitos, né, no meio ambiente e na nossa saúde, eu acho que é bastante importante. Bom, gente, então para começar, eu acho importante a gente explicar, né, esse termo. Afinal, o que é a beleza limpa, né? Quais são as suas características, os seus objetivos, as suas implicações e também como a gente pode incluir a beleza limpa no nosso cotidiano. Vou, antes da Dayana talvez dar essa aprofundada maior do lado científico, vou trazer muito esse significado mais amplo do tema, né? Beleza limpa hoje está sendo muito visto como uma fatia de mercado, como uma categoria, mas, na verdade, eu ainda tenho o meu trabalho como um focalizador de disseminar o sentido mais genuíno dele, que é ser um movimento que propõe uma maneira mais responsável e gentil de se relacionar com beleza, com higiene pessoal, com cuidados pessoais. Isso inclui pensar na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade da nossa saúde humana, na nossa relação com o consumo, ou seja, são várias vertentes, né? Então, hoje eu penso muito o movimento da beleza limpa, que surgiu quando anos atrás se falava beleza natural, mas algumas pessoas conhecem como clean beauty, blue beauty. Tem muitos termos, mas em comum eles têm isso, né? Propor essa nova relação mais responsável com beleza limpa. Com beleza, né? De certa forma, assim, com cuidado. E que não é só estética, né? Tem outros âmbitos também. Bom, eu entendo também da maneira que a Marcela, né, muito bem explicou, que eu acredito que esse é um movimento, né, de conscientização e de revisão de padrões de consumo, né, é o repensar, né, tanto na composição dos ingredientes, né, e na sua toxicidade para a saúde e para o meio ambiente, mas também de como aquele produto foi formulado, né, qual foi a preocupação em relação à sustentabilidade, né, daquela empresa. E eu acredito que também por parte da empresa, a Beleza Limpa, ela veio como um movimento de maior transparência,
né, em relação aos rótulos, ao conteúdo, para que as pessoas pudessem, então, enfim, fazer uma escolha mais consciente, né, do que pode ou não, do que querem ou não, né, consumir e expor a sua pele, né, e também, né, ainda bem, né, que veio com essa preocupação, juntamente, preocupação ambiental, né, que é bastante importante. Interessante você trazer isso, né, o lado das empresas, porque a gente fala muito sobre beleza natural nesse lado de cá, né, independente de sermos especialistas, entusiastas, ativistas, mas consumidoras também, como eu costumo dizer, todo mundo tem a sua parcela no impacto da indústria da beleza, ou porque consome um shampoo e uma pasta de dente, ou se a pessoa é mais vaidosa, um monte de maquiagem, por exemplo. Mas a gente pensa muito nesse movimento como, o consumidor tem que rever o skincare, o quanto ou o que consome, mas tem esse lado das empresas também, né? Então, é muito assim, uma corresponsabilidade por todo esse impacto da indústria da beleza, que está no meio ambiente, na saúde, na autoestima. E acho que antes de abordar, né, como que a gente traz isso tudo em atitudes práticas e possíveis no cotidiano, tem uma discussão que eu sempre quis muito levantar, então queria aproveitar a oportunidade, principalmente a Dayana, que é especialista, o quanto que o movimento da beleza limpa tem sido acusado de anticiência, por exemplo. E eu acho que isso acontece muito porque a maioria das pessoas que fazem essa crítica, elas não se aprofundam no tema, então entendem que é apenas sobre ingredientes e cosméticos, sendo que é um pilar importante, mas é apenas um dos pilares. Não, realmente tem alguns mitos, né, de quem fala do tema, então, tudo que a gente aplica na nossa pele é absorvido, é caro, não é caro. Então, existem várias distorções, mas também quem faz essa crítica fica muito preso nessa camada superficial. E quando a gente vê que a beleza limpa é um movimento, não dá para acusar de anticiência, porque foi justamente a ciência que fez o movimento crescer, foi a ciência que fez a gente entender esses impactos todos. Eu acho que a Dayana pode falar melhor desse ponto de vista da ciência, o quanto que a gente também tem que ter um olhar sistêmico para isso, né? Não só de olhar os ingredientes, mas o impacto a longo prazo. Não é só sobre saúde humana, é também sobre a saúde planetária, porque se poluir nossas águas, volta no ciclo do nosso bem-estar. Então, hoje, uma preocupação minha como ativista entusiasta desse movimento é muito essa discussão superficial que tem, porque é importante, sim, né, discutir a ciência é super importante, mas de uma forma mais aprofundada, né, para a gente não esvaziar uma conversa com pauta tão importante. Sim, Marcela, super importante, né, esse aspecto que você mencionou de beleza limpa está atrelada, então, à anticiência, né, isso não tem cabimento, né, não tem nenhum sentido, porque justamente, como você falou, foi através da ciência que a gente conseguiu chegar, né, nos efeitos, por exemplo, dos ingredientes, né, no impacto deles na saúde, no ambiente, e é através da ciência que a gente também busca alternativas, né, para esses produtos. Então, assim, essa é uma discussão extremamente superficial, né, como você mencionou, mas que hoje em dia a gente está exposto, né, assim como estamos expostos a várias discussões superficiais, né, e que acabam chegando de maneira errada, né, errônea, assim, para o consumidor, né, falando que é mimimi, né, que é um exagero, porque tal produto não é absorvido pela pele, então tudo bem, né, ou mesmo publicações científicas que não têm um embasamento realmente fidedigno, que são utilizadas para justificar essa questão de ser anticiência, né, de que nada está acontecendo, que, enfim, e minimizar essa importância, né, do movimento. Sim, porque eu acho que de fato não existe uma verdade absoluta em nenhum dos lados, né? Nem dessa defesa pelo lado mais ancestral, artesanal, que também é muito válido, porque é um pilar que traz muita autonomia, nem do lado da ciência, as duas coisas andam juntas. Mas eu acho que é essencial a gente discutir isso para que a gente trate esse tema como possível, né? Então, falando de ingredientes, eu vejo muitas pessoas usando um exemplo, por exemplo, os sulfatos, desculpa. Falando dos sulfactantes, que são muito presentes nos produtos de limpeza, sabonetes e shampoos. Então, a discussão não tem efeitos graves na saúde humana.
os efeitos comprovados estão sempre ligados a dermatites, alergias, que não é nada grave, né? Então, nossa, é anticiência porque coloca os sulfatos como ingrediente suspeito. E eu sempre gosto de usar o suspeito no lugar de tóxico, justamente para dar essa brecha da dúvida sempre. Mas as pessoas não param para pensar justamente e o efeito no nosso solo, nas nossas águas, né? Durante o processo de fabricação, qual é o efeito? Por isso que é muito importante a gente ter esse olhar muito sistêmico, né? Do comportamento, do excesso de produtos, do meio ambiente, da saúde humana, porque tudo vai ter, no final das contas, um efeito numa coisa só que é a saúde planetária. Sim, é por isso que é tão importante o seu papel, por exemplo, né, como divulgadora e tentar esclarecer todas essas dúvidas, né, das pessoas, porque nós, na academia, nós ficamos muito restritos, muito presos à publicação de artigos e essa informação fica só entre os pares e não é divulgada, né, é pouco divulgada, então eu acho que esse papel de educadora, né, nesse movimento de beleza limpa é bastante importante. Uhum. E uma complexidade que eu consegui entender um pouco desse lado de vocês, né, da academia, dos cientistas e tudo, foi quando a gente foi desenvolver a LIMP. Isso tem uns ou menos, eu estava numa formação de sustentabilidade e regeneração, e aí eu tive duas amigas, uma delas era muito entusiasta, estava começando ali a se inserir nesse mundo dos cosméticos, da beleza natural, e eu já estava há muitos anos nessas pesquisas, já era criadora de conteúdo, e todo mundo sempre se guiou muito pelo EWG, né, que é uma plataforma gringa, para a gente medir ali os impactos especificamente dos ingredientes, mas a gente nunca entendeu que era uma verdade absoluta, a gente sempre viu falhas, mas ninguém criava nada aqui no Brasil. Daí a Amanda, essa minha amiga, falou, por que a gente não cria então? E aí eu que estava super inserida, falei, nossa, é mesmo, ninguém nunca criou. E aí a gente começou, em 2020, a desenvolver essa plataforma muito parecida com os parâmetros do EWG, que é muito legal, porque você escaneia o produto, você dá nota de toxicidade pelo produto, mas aqui adaptado para o Brasil. E aí a gente foi se deparar com essa complexidade, que é você dar nota para o produto, né? Cada ingrediente vai ter um impacto, vai depender da combinação, vai depender do uso prolongado. A gente começou a refletir o quanto que os nossos critérios poderiam ou ser injustos, ou às vezes deixar livre demais, né? Essa questão da ciência. Então, tinha ingredientes que estão lá como o vermelho, né? Que é a maior toxicidade, que eu achei que era menos. E o contrário também, uma coisa que eu achava que era menos era maior, porque o meu olhar é muito sistêmico, meio ambiente, saúde, tudo. Então, a gente chegou num consenso de trazer as informações, né? Impacto saúde humana, meio ambiente, alergênicos ou não, mas com muita complexidade. A gente não ficou segura, por exemplo, de dar nota para produto, de escanear, porque, de fato, a gente não quer criar um alarmismo e tratar a indústria como vilã. A ideia é informar. Então, foi um momento que eu vi ali o quanto que é complexo, a gente precisa mesmo ter esse cuidado com a ciência, né? Sim, exatamente. É bastante complexo porque a gente utiliza geralmente, né, os padrões internacionais e os estudos, a maior parte deles são feitos com organismos que não são daqui, né, não com a nossa biota local. Então, a sensibilidade dos organismos, ela é diferente, né, então nós usamos esses padrões para começar a investigar. Assim, aqui no Brasil, a gente tem vários grupos de ecotoxicologistas que, felizmente, estão conseguindo evoluir, né, nessa linha e utilizar os organismos testes como os nossos organismos e expor para ver se realmente existe esse impacto ou se o impacto é maior do que aquele reportado, né, internacionalmente. Então, é bastante importante. E eu acho que o uso dessas plataformas também é fundamental, porque é muito difícil, né, a gente conseguir ler um rótulo com a quantidade de ingredientes, né, que contém o rótulo, e uma plataforma em português, né, adequada para a nossa realidade também é fundamental e importante, porque eu utilizo também, mas eu também tenho algumas dificuldades quando de leitura de rótulo, porque é tudo referenciado, né, às agências internacionais, aos padrões deles, à legislação deles, então é bastante complicado. Importantíssimo, então, a gente ter a divulgação, né, desse movimento de mãos dadas com a ciência mesmo, então, né, para a gente conseguir ter uma clareza melhor e levar para o pessoal o que realmente precisa saber sobre isso. Sim.
Bom, e falando um pouquinho sobre as substâncias que vocês falaram, né? A gente muito se fala sobre os ingredientes tóxicos ou suspeitos, né? Que, como a Marcela falou, que são utilizados nos cosméticos e das interações tóxicas desses compostos com o corpo humano e os problemas que são decorrentes disso, como é o caso dos parabenos, dos sulfatos e dos fitalatos. Mas qual é essa problemática deles no meio ambiente? Qual é o impacto que a introdução desse tipo de substância tem na vida dos organismos que vivem em um ambiente contaminado? Bom, esses ingredientes, né, suspeitos e tóxicos dos cosméticos, eles, na área científica, eles têm uma designação que são produtos de cuidado pessoal. Né? Eles envolvem também, nessa designação, os fármacos, né? Então, se chama de PPCPs, e eles são considerados contaminantes de preocupação emergente. Isso por quê? Porque eles não têm nenhuma regulamentação, ou pouca, né? Fora do país existe alguma regulamentação. Eles possuem entrada constante no ambiente, né? E eles estão em baixíssimas concentrações, mas essas baixas concentrações são capazes de causar algum efeito para a biota. Então, como eles entram no ambiente? Eles entram principalmente através das estações de tratamento de esgoto, que aqui no Brasil a gente possui uma cobertura de 46%, mais ou menos, de tratamento do esgoto, e esse tratamento, ele não é eficiente na remoção desses compostos, ele remove uma parte, mas uma parte acaba sendo liberado, então, nos corpos d'água, que vão atingir os rios, os oceanos, enfim. E fora, né, aquele esgoto que é despejado em natura, que não tem nenhum tipo de tratamento e que vai diretamente, né, para os sistemas aquáticos. Então, e esse comportamento desses compostos no ambiente, então, vai depender muito das características, né, físico-químicas, das propriedades, e também de como é o ambiente, qual a dinâmica desse ambiente. Então, ele entra, né, através dos efluentes, por exemplo, e quando ele entra no sistema, ele pode tanto estar dissolvido, mas ele pode também estar associado às partículas em suspensão, né, que vão ser depositadas no sedimento. E lá no sedimento, ele pode ficar preservado por muito tempo, né, dependendo das condições ambientais. Existe um estudo que fala sobre o triclosan em sedimentos marinhos, que eles conseguiram verificar sedimentos datados de 20 anos atrás com o triclosan. Então, assim, quando a gente fala, ele dissolve na água, ele tem um tempo de meia-vida curto, né, ele vai sumir do ambiente, não é bem assim, porque o ambiente é muito dinâmico e as condições, elas podem ser modificadas. E existe também aquela falsa impressão de que se você jogar no oceano, tudo vai ser diluído, né, e isso não vai ser detectado, não é verdade. Né, a gente desenvolveu um estudo com os emissários submarinos aqui no litoral de São Paulo e nós detectamos triclosan, metiltriclosan, que é um produto de transformação do triclosan, e que é mais tóxico, tem um potencial maior de bioacumulação nesses sedimentos. Então, as pessoas, assim, nós, né, precisamos entender que existe vida, né, após o ralo. Então, esses contaminantes, eles chegam, sim, nos ecossistemas aquáticos e eles trazem, sim, diversos impactos, né, dependendo, é claro, dessa persistência, né, que eu mencionei, e também da biodisponibilidade, né, para os organismos. E o triclosan, ele é mais encontrado em qual tipo de cosmético? Bom, o triclosan, ele é utilizado, era, né, bastante utilizado, eu acho que ainda, agora, ultimamente, não tenho encontrado o triclosan nos cremes dentais, mas ele é autorizado pela Anvisa, né, numa concentração de 0,3% em cremes dentais, mas ele é um antimicrobiano, então ele era utilizado bastante como agente preservativo, né, de diversos cosméticos. Já encontrei triclosan em lenços umedecidos, em shampoo, em sabonete, em pomada para bebês, né, então existe uma infinidade de aplicações. E sobre o contrário, né? Sobre os queridinhos da Beleza Limpa, quais vocês consideram ou vocês têm mais em pauta assim que são os compostos que vão de encontro com os princípios da Beleza Limpa e que são de importância e que
tem que ter uma certa atenção sobre eles? Eu sou muito fã dos ingredientes bem in natura, assim. Óleos vegetais, óleos essenciais, argilas, porque eu acho que argila, por exemplo, é um ingrediente que é acessível, que é multifuncional, que a gente tem a ciência para comprovar, né, os efeitos, mas ela é usada desde tempos imemoriais, isso é muito incrível. Por outro lado, eu gosto muito também agora desse caminho que a Beleza Limpa tem seguido pela inovação, que são sintéticos chamados do bem, né? Esses ingredientes que são sintetizados em laboratório para imitarem esses ingredientes naturais de uma forma que possa escapar. Porque é um óleo essencial que é maravilhoso, mas como ele vai ser plantado, como ele vai ser extraído, óleo vegetal ao mesmo tempo, né? Então, dependendo da extração, o ingrediente é natural, mas não é sustentável. Então, embora eu goste muito desses ingredientes, eu estou sempre alerta da procedência, porque senão a gente fica do lado do natural, mas com um impacto ambiental maior ainda. Então, eu tô observando muito esse crescimento dos sintéticos mais seguros e sustentáveis, que faz cair aquele mito de que sintético é tóxico, né? Então, eu acho muito interessante. Mas eu, particularmente, assim, no meu uso pessoal, eu gosto muito de mesclar esses bem naturais, comprar in natura para que eu possa fazer as minhas misturinhas, as minhas receitas caseiras, porque eu acho que faz com que a gente repense também os nossos hábitos, mas ter esses dois lados. O ácido hialurônico, eu acho que dá para citar como um exemplo, né, desses compostos que são hoje em dia fabricados em laboratório, sinteticamente, mas eles são biocompatíveis, né, porque é um composto que a gente produz naturalmente no corpo. O esqualano, que eu acho que é um clássico assunto, porque antigamente o esqualano era aquele que vinha do tubarão, né, de um tubarão de águas profundas, super raro. Então, que aí já não vai muito de encontro, né? Além de ter a crueldade animal envolvida, que é inegociável, né? A gente fugir da crueldade animal, é óbvio. Mesmo que a pessoa não seja vegana, se ela vai aderir à Beleza Limpa, não dá para ter crueldade animal. Não era tão cosmeticamente bem aceito. E aí começaram a sintetizar, fazer. E hoje todo o esqualano que é usado na beleza natural é esse de laboratório. O próprio óleo de CBD também, que não é liberado no Brasil cosmeticamente, as empresas estão também recriando versões sintéticas para se aproximar dessa função. Então eu gosto muito desse lado, embora pessoalmente o lado natural, como ele é o que mais me atrai, porque é uma possibilidade da gente ampliar esse movimento, né? De fazer, porque não adianta a gente querer só consumir tudo que é natural, né? Qual que vai ser a regeneração disso no mundo? Então, acho que é um caminho interessante. Sim, eu acho que é repensar em todo o processo, né? Em todas as nossas escolhas, e inclusive tem a polêmica dos filtros UV, né, Marcela? De substituição, né, dos filtros químicos pelos filtros físicos, que não tenham nenhum impacto, né, no meio ambiente. Tem, né, existem testes de ecotoxicológicos comprovando que eles têm sim um efeito, inclusive em corais, né, mas esse efeito, ele é menor, esse impacto, ele é menor do que aquele ocasionado pelos filtros químicos, né, pela benzofenona, octocrileno, enfim. Não, interessante. E nesse crescimento do movimento, né, a gente vê novas marcas menores surgindo, marcas antigas crescendo, e as grandes corporações da indústria da beleza, aquelas que lucram até em tempos de crise, criando as suas linhas mais naturais, linhas veganas, outras marcas, o que é muito legal, porque mostra que o movimento está fora da bolha, mas também a gente tem que ter olhar muito atento para não cair em greenwashing, que é aquela prática quando a empresa tenta parecer mais sustentável do que ela é. E esses dias eu viajei, eu esqueci meu necessaire, tinha uma coisa ou outra, e shampoo ninguém tinha lá. Fui numa farmácia, era cidade pequena e não tinha praticamente nada, assim. E aí eu falei, nossa, essa marca gigante aqui, né, internacional, olha, 98% de ingredientes, era 92 ou 98, de ingredientes naturais e vegana. É muita proporção, né? E aí, quando eu olhei no rótulo, de fato tinha, mas dentro dessa pequena porcentagem tinha, por exemplo, sulfatos, que é um ingrediente que está dentro dos suspeitos, não passa pelas certificações de produtos orgânicos e naturais, porque aqui no Brasil não tem uma certificação, mas tem as certificadoras internacionais que usam critérios para definir o que pode ou não pode, né, como um parâmetro, e o sulfato não entra. E aí, se a pessoa olha o rótulo e não tenta depois virar para ver as letrinhas pequenininhas, pode cair nesse greenwashing. Então, é tanta oferta
de produtos naturais e limpos, que a gente tem que ficar mais atento ainda do que antes, quando tinham menos, e a gente tinha que se virar ali para descobrir uma marca bacana. Sim, eu acho que é um oportunismo verde, né? Porque as empresas, elas, inclusive, colocam a cor verde na embalagem, né? Para dizer que é green, né? Tem algumas empresas que eu já vi que colocam símbolos de certificações que não são verdadeiros, Então, né? Ou coloca só assim, sem parabenos. Mas aí você vira e vai ver a composição, tem uma infinidade de outras coisas que são super mais tóxicas, né, do que o parabeno em si. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. isso acontece muito na categoria vegana, que o veganismo é um movimento muito forte. Então, tem muitas marcas e produtos que eles são veganos e cruelty free. Ótimo. Mas dentro da beleza limpa são 2 tópicos inegociáveis, né? Tem que ser natural, limpo, tem que ser seguro para o planeta, para a saúde humana e tem que ser livre de crueldade animal. Não dá para ser limpo, transparente, envolvendo testes em animais, sendo que a própria tecnologia hoje permite alternativas sem essa crueldade animal, né? E aí tem marcas, sei lá, escreve vegano, cruelty free, mas tem um monte de tranqueira que vai gerar uma crueldade animal porque vai atrapalhar a vida marinha, o solo, toda a biodiversidade, né? Então, é uma confusão que é muito importante que a gente tenha um mínimo de informação. O que é um produto natural, orgânico, vegano, cruelty free. Entenda que tem a questão da transparência, que não adianta só olhar o rótulo. É importante saber também quem fez. É uma marca artesanal? Ok, mas qual a procedência da sua argila? E esse óleo essencial? Porque, de fato, as informações também vão mudando muito, né? Eu tenho até uma mentoria que eu dou, que é a Jornada da Beleza Consciente, desde 2020, e eu nunca quis fazer ela gravada, que todo mundo fala, seria mais fácil para mim, eu ia escalar, porque eu fico nessa insegurança, assim, são os detalhezinhos que mudam, que a gente tem que estar se atualizando. Às vezes é um detalhe nas entrelinhas que eu falo de um ingrediente, que eu posso gerar um alarmismo fora do momento, ou deixar passar algo, sabe? Então, é algo que está mudando muito, né? Com certeza. E falando sobre o greenwashing, né? Sobre essa propaganda enganosa, né? Que é praticamente uma propaganda enganosa que as marcas fazem, fingindo serem apoiadoras da beleza limpa e do consumo consciente, mas no caso acabam utilizando esses componentes tóxicos. Como a gente consegue driblar o greenwashing? Existe uma receitinha que a gente tem que seguir? Ou é uma coisa complicada demais ainda para a gente conseguir colocar em tópicos e pautar desse jeito? Eu acredito que tem ali a lista do básico, essencial, que é, né, você ter um mínimo de conhecimento sobre rótulo, não confiar só em qualquer selo que apareça, como a Dayana falou, né? Existem os selos oficiais, de fato, de certificadoras, que fazem a verificação de toda a etapa da cadeia daquela marca para garantir que ela é, de fato, o que ela diz ser. E para isso as marcas pagam, e é caro, por isso que muitas vezes as marcas naturais e orgânicas são mais caras, porque é um valor alto que elas pagam por produto e por ano, mas elas pagam para uma certificadora fazer todo esse rastreamento. Isso é interessante porque se a certificadora encontra uma falha ou outra, ela dá um feedback e a marca tem a oportunidade de melhorar para garantir e conquistar aquele selo. Mas o que a gente vê muito realmente são marcas que colocam lá o selinho, né, daquele símbolo da reciclagem, para dizer embalagem reciclada, ecológico, coelhinho cruelty free, sendo que às vezes não é o símbolo oficial, sei lá, da PETA, por exemplo, que é uma ONG certificadora. Então, isso é o básico. Entender sobre alguns ingredientes, são centenas, né, Dayana, que estão na lista de suspeitos. Nome difíceis, não dá para decorar, mas eu acho que quando a gente entende aqueles piores, assim, fica fácil da gente fugir do que é muito ruim. Tentar marcas que a gente tem uma certa proximidade para a gente poder questionar essa marca, porque às vezes marcas que até são naturais e limpas também, às vezes não tá tão ali, e ter muito certo o critério que a gente quer aderir, né? Qual é a nossa causa? Para mim é o natural e orgânico. Tem gente que é o vegano, tudo bem. Mas eu acho que tem que ir um pouco além disso, porque conforme o consumidor, a gente vai ficando mais fera nessa listinha de coisas básicas para não cair em greenwashing, as empresas vão refinando o marketing verde delas. E aí vai ficando difícil a gente, certeza. sabe, tá ali nas sutilezas, tipo esse shampoo que eu peguei, tá aqui 92% de ingredientes naturais. Não é possível que a marca vai mentir.
E, de fato, ela não mentiu. Tinha 92% de ingredientes naturais. Mas aí, é só se a gente vira o rótulo, vai ler as letrinhas pequenininhas, chata. E se alguém que nunca ouviu falar em sulfatos, né? Ela ia comprar achando que estava sendo super sustentável. Então, acho que é assim, o tempo inteiro fazer perguntas e não descansar. Isso. Se informar sempre, né? Traçar um caminho também para, né, usar as ferramentas que estão disponíveis e tentar se informar de locais confiáveis, né? De fontes confiáveis, assim, também. Eu acho que o segredo é sempre essa busca por conhecimento mesmo, né? Não tem segredo, regrinha, coisa já mastigada. A gente tem que realmente ir atrás e conhecer e procurar saber, né? E se preocupar de verdade, né? Não tem como ser só... É o conhecimento que vai trazer um pilar muito importante da beleza limpa, né? Que é Exatamente. a gente tentar não, né? Ser menos dependentes de produtos, sejam naturais ou convencionais, porque eu falo assim, é essa pressa, esse imediatismo de eu tenho poder aquisitivo, então quero ser sustentável. Vou jogar tudo fora que eu tenho convencional e vou comprar um monte de coisa natural, todas as marcas lindas, caras, internacionais, naturais, nacionais, e não repensar o excesso, não repensar por que eu estou comprando. Então, essa pressa, esse imediatismo tem que ser algo muito trabalhado para aderir à beleza limpa. Talvez não vai ser o primeiro tópico que você vai trabalhar. Talvez o seu primeiro passinho na beleza limpa vai ser comprar o que você vê pela frente, dizendo que é limpo e natural. Mas tem um momento da jornada que tem que refletir, tem que sair da zona de conforto, porque senão a gente só continua trocando 6 por meia dúzia. E a gente só tem esses efeitos todos, né, na mudança climática, eu acredito, por conta de excesso. Talvez se não fosse o excesso, né, a questão seria outra. E aí a gente pensa que o Brasil é um dos países que mais consome produtos de beleza e higiene pessoal no mundo, né? Coisas de cabelo, salão, não tem crise essa área. Então eu sempre penso, será que o movimento da beleza limpa está crescendo? Porque de fato tem mais pessoas despertando, sendo sustentáveis, ou porque as pessoas compram tanto produto de beleza limpa que elas acabam comprando essa leva também sem nem repensar? Ou se é só uma nova tendência também, né? Se não existe isso. E você comentou sobre essas outras preocupações, além só da preocupação sustentável, né? Sobre reduzir excessos. Eu acho que, se eu não me engano, tem um movimento, né, que trata sobre isso, que é o Slow Beauty, e fala muito para você repensar quais diferenças, assim, quais semelhanças você vê que são importantes entre esses movimentos. Eu entrei muito na beleza limpa pelo slow beauty, pelo slow living, né? Então, eu já comecei a repensar isso muito por esse lugar de bem-estar, de desacelerar, de ter esse olhar quase que holístico, numa época que era só ingrediente, e eu falava, gente, será que eu tô sendo meio jovem mística, né? Lado, mas hoje eu tenho muita certeza que o slow beauty, ele precisa ser um pilar da beleza limpa, porque senão a gente vai reduzir esse movimento só à skincare. Quando a gente desacelera, a gente consegue enxergar mais o que é o essencial. Então, eu começo a repensar as motivações. Será que eu estou comprando esse monte de produto porque funciona? Ou porque eu nem percebo se funciona ou não? Quais são as alternativas que tem perto de mim? Será que eu preciso comprar esse monte de coisa? Uma das críticas que tem hoje é que os movimentos do consumo consciente são elitistas, né? São caros. E quando a gente para pensar à nossa volta quais alternativas que a gente tem, a gente entende que existem alternativas que independem de poder aquisitivo. Então, eu consigo comprar menos e eu vou economizar, eu vou comprar mais os multifuncionais, eu vou reduzir a embalagem, eu vou usar com mais cuidado. As pessoas desperdiçam muito. Uma coisa que eu fazia muito era jogar fora o produto com aquele restinho no final. Pasta de dente, shampoo, sabonete. E ao longo de 10 anos, quando a gente pensa nesses pequenos desperdícios, a gente, assim, economiza tanto quando a gente usa, né? Então, eu acho que o desacelerar é um ponto, assim, inegociável, acho que para o estilo de vida sustentável como um todo. Porque é o que faz a gente parar para pensar o que é o essencial, o que é o possível, o que é greenwashing. Porque nesse modo automático, a corrida, a gente nem enxerga, né? O que é o greenwashing, por exemplo. Não tem tempo de pesquisar a ciência, os ingredientes. Sim, e também tem o movimento Blue Beauty também, né, que é relacionado aos oceanos, né, a conservação dos oceanos, então,
né, o uso de ingredientes que não sejam nocivos para o oceano, mas também pensando nos resíduos sólidos que são gerados, né, com esses produtos e que acabam introduzindo os plásticos, né, no oceano e que viram microplásticos e que tem esse potencial de aumentar a toxicidade de diversos compostos por ser um sítio de ligação ali, de concentração de diversos contaminantes, né, e que vão ser absorvidos, então, assimilados, né, pela biota. E também o uso de fontes sustentáveis, né, porque agora a gente vê também protetores solares com a base de algas, né, da onde vem essa alga, né, que entra nessa composição, se a empresa se preocupa com isso, né, com o uso sustentável, então tudo dentro desse movimento também. E eu me lembrei também, agora que virou uma grande tendência, né, que são os produtos em barra, né, sem água. E anos atrás, quando a gente tinha o movimento da beleza natural muito ancorado no artesanal, você quase não conhecia a marca, os sólidos sempre existiam, os sabonetes sólidos, os shampoos sólidos em barra, mas era uma coisa ali muito pequena. E aí foi graças à ciência, à inovação, que começaram a criar os produtos sólidos com alta performance, porque antes eram formas muito minimalistas, ele bem trebas, que a maioria das pessoas não se adaptavam porque não tinham a performance dos convencionais, né? E aí eu acho que esse é um exemplo muito bom da união do ancestral, do natural, de verdade, como ele é, com a inovação. Um produto que era bem naturabinha, que todo mundo fazia, dá para fazer no quintal de casa, um shampoo sólido, um sabão, cheio de inovação, com alta performance, respeitando todos esses critérios da sustentabilidade, e aí gasta menos água, e produtos sólidos também acabam precisando de menos embalagem, e hoje a gente vê de tudo, né? Shampoo, condicionador, isso aqui é um óleo em barra, hidratante, maquiagem, então é muito legal ver essas tendências, né, do que era ancestral virando tendência por conta da inovação. Esses são os queridinhos também, né? E essa é outra problemática, né? Além da gente se preocupar com os compostos que estão dentro dos shampoos, dos sabonetes em si, a gente tem que se preocupar também com o vetor disso, né? Com onde a gente vai guardar, aonde que vem, para onde vai, né? Esse monte de embalagem que a gente usa. Acho que vai muito de encontro com o slow beauty, que é o você desacelerar, né? Comprar menos coisa e saber o que você está comprando, que aí você também diminui o tanto de lixo que você produz também, né? Sabe que teve talvez a Dayana sabe até explicar melhor, mas ano passado, retrasado, foi divulgado aí uma normativa, não sei qual é a expressão certa, que coloca a Anvisa como réu, que ela seria obrigada a obrigar as marcas a colocarem agora toda a descrição do rótulo dos ingredientes em português também, porque até então a obrigatoriedade é em latim e inglês, né, que é uma determinação do índice. E aí todo mundo acha que nome difícil é porque a marca não quer falar, mas tem uma obrigatoriedade. E aí é interessante pensar nisso, porque a gente vem de um movimento que as marcas estão tentando reduzir a embalagem, as embalagens secundárias, que são aquelas etiquetinhas com ordem de aplicação e não sei o quê, as películas. E aí vem uma lei dessa que parece que é muito legal para a gente ler os rótulos melhor, mas aí vai fazer com que as marcas tenham que adicionar mais embalagem, que nem sempre vai caber, elas vão precisar de uma segunda embalagem. Então, eu lembro que na época estava essa discussão, sabe? Como que é complexo a gente pensar nessa questão de embalagem, que é necessária, né? É vidro, o vidro não é tão reciclado, é plástico, mas é excesso, plástico verde, que talvez não é tão verde assim, bem complexo. Sim, eu não tenho conhecimento dessa obrigatoriedade, mas eu acredito, assim, seria interessante, mas será que as pessoas iam parar de consumir só por estar ali, né, em português, né, enfim, eu acho que é mais profundo, né, o problema, senão acaba caindo como no problema do conteúdo de açúcar, por exemplo, que colocaram nas embalagens, né, a obrigatoriedade, e nem por isso as pessoas deixaram de consumir, né, então é bem complexo também esse tema. E para ajudar, né, o pessoal a se inserir nessa temática da beleza limpa, vocês têm dicas de como identificar se um cosmético é considerado limpo? Bom, eu costumo utilizar as ferramentas, acho que a Marcela vai poder falar com certeza melhor do que eu, mas eu pessoalmente utilizo as ferramentas, né, e eu também faço uma busca em artigos científicos, né, claro, e eu tenho também uma base de dados de ecotoxicologia,
que eu consulto para ver se já tem algum estudo relacionado à toxicidade, né, para organismos, e mais nesse sentido. Eu também, acho que o primeiro passo é a gente olhar o que está dentro do potinho, né? Perguntar o que tem dentro do meu produto favorito, e aí a gente vai olhar o efeito dos ingredientes, lembrar sempre que a gente se preocupa assim, com o efeito na saúde, se preocupar com o efeito no meio ambiente, na mesma proporção, lembrar que cada ingrediente vai ter um efeito diferente, não é tão genérico assim. E aí, depois que a gente pensa nessa questão dos ingredientes, a gente se aprofunda um pouco mais, que é olhar para essa cadeia, né? E aí, é uma produção local? É nacional? É internacional? Os efeitos, eles vão acontecendo conforme a distância para chegar até nós, qual é a embalagem, quais são as práticas que essas empresas têm, não só de entregar uma fórmula limpa, mas práticas, né, de regeneração, se ela, qual é a relação que ela tem com os fornecedores, se existe pagamento justo, se ela tem uma comunicação apelativa ou não, porque o que eu percebo muito agora é que com esse crescimento de marcas limpas, de fato, elas entregam um produto ali limpo, fórmula natural, segura, mas elas continuam com o marketing, uma comunicação, uma mentalidade muito do mundo convencional, sabe, apelativa, ou seja, é sempre instigando o consumidor a comprar e comprar e comprar, dá a entender que só o produto dela é limpo, só o produto dela é melhor, começa a lançar um monte de produto, e aí as marcas que poderiam ser educadoras desse movimento acabam impulsionando um excesso de consumo e uma ansiedade para as pessoas quererem um monte de produto natural, né? Então, acho que é esse caminho, assim, né? Olhar para o ingrediente, olhar para a embalagem, olhar se é possível para o meu bolso, olhar os multifuncionais também, para ir tornando a minha beleza limpa, não só pensando num cosmético limpo, né? E aí eu costumo muito dizer também que o limpo, acho que a Dayana até usou essa palavra antes, né? É o transparente. Não é só sobre cosméticos conscientes. E eu tenho até um TED gravado que é da beleza tóxica à beleza consciente. E eu falo, o tóxico não é apenas a toxicidade do ingrediente no meio ambiente, na saúde humana. É essa relação com uma beleza irreal, essa relação de ansiedade para comprar ou não. Isso tudo também é tóxico, né? Então, trazer esse olhar holístico, assim, para o consumo. Tóxica em relação aos padrões, né, estabelecidos pela sociedade, né, de beleza, de consumo, você tem que ter, né? Pensar nos ingredientes, aquele primeiro momento, talvez o maior desafio, né? São muitos ingredientes, é bem complexo, mas dá, ninguém precisa ser, assim, um químico, um especialista, né? A gente procura os especialistas, tenta traduzir. Para finalizar, eu queria perguntar para vocês quais são as perspectivas, né, relacionadas ao movimento Beleza Limpa, tanto na área científica quanto na área do movimento social mesmo. Bom, as expectativas, eu acredito que é um crescimento, né, cada vez maior. Eu acho que as pessoas têm procurado essas alternativas, né, têm procurado consumir mais conscientemente e ter esse conhecimento, né, a respeito de composição, e nem todos chegam até esse outro patamar, né, que seria as características da empresa, que também são bastante importantes. Eu acho que agora o processo, a necessidade agora seria a divulgação, que isso possa atingir cada vez mais pessoas. E no âmbito científico, eu acredito que cada vez mais estudos, né, envolvendo tanto inovação, tecnologia, alternativas ambientalmente amigáveis, né, para esses ingredientes, mas também estudos de toxicidade mais voltados, né, para os nossos organismos, como eu já mencionei, né, e incentivo, então, a ciência e inovação. Aqui mais a minha perspectiva ampla, né, como movimento, consumo consciente, comportamento, eu penso que é muito essa conexão de ciência com o comportamento de consumo, com o ancestral, com o natural, porque eu acho que não são temáticas concorrentes, né? O artesanal, ele está muito no limbo ainda dentro da cosmética do Brasil, ele precisa ser revisto, né, ganhar novas regulamentações, porque tenta muito esse movimento do ponto de vista da acessibilidade, né? O científico precisa ser melhor traduzido, quem acompanha o movimento, até quem critica, precisa de ter uma união para essa discussão,
porque o objetivo é um só, é a gente ter um cuidado pessoal, um consumo de beleza mais seguro para a saúde humana, para o meio ambiente, para as nossas relações, para a nossa saúde mental, porque os efeitos são muitos, e as empresas ficam de um lado sustentando, e a gente sustenta esses impactos do outro, movidos à nossa vaidade, ao nosso bem-estar. Então, eu tenho algumas críticas a esse movimento que é uma causa para mim, como as marcas serem mais educadoras, né, serem mais transparentes, principalmente as marcas naturais, para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam que é um movimento, não uma categoria de consumo, não é só trocar um cosmético pelo outro, senão a gente vai ficar sempre no mesmo lugar e não vai avançar da sustentabilidade para a regeneração. Quer dizer que eu adorei as falas da Dayana, assim, várias pessoas do contato ainda, depois eu vou fazer perguntas para ela. Você pode fazer agora, se você quiser. Minha cabeça ficou aqui. Eu também queria agradecer, né? Foi, acho que, um aprendizado, né? A gente está em constante aprendizado. Essa é uma área assim que me empolga bastante, né? Porque era um movimento muito solitário, né? Você só observar os efeitos no ambiente e ver que nada estava acontecendo a respeito, né? Nenhuma legislação que pudesse impedir, né, a entrada desses compostos no ambiente, nada. Isso partiu das pessoas e isso é muito bonito, assim. Eu acho que é muito gratificante ver que isso está acontecendo, né? E que está rendendo frutos. A gente sabe que ainda tem uma longa jornada pela frente, né? É um caminho longo e árduo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. E muito grata por vocês terem me convidado, trazer essa temática, né, de trazer o lado do científico, mas também o lado do comportamento de consumo, do ativismo. Acho que é bem importante esse tipo de conversa para a gente enriquecer mesmo as discussões. Foi muito boa a conversa. A gente agradece. Foi muito prazeroso mesmo, acho que é muito importante, né, e vai ser muito legal a gente conseguir linkar esses dois lados da moeda, né, o lado da divulgação e o lado do científico também. E acho que assim a gente vai conseguir melhorar nesse aspecto. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada a você. Obrigada, gente.